1957, o ano em que a pitoresca terra do estado de Mysore, na Índia, se viu presa nas garras de um terror inimaginável, uma besta vingativa que rondava as sombras assustadoras das colinas de Nagwara. Sussurros sobre sua malevolência ecoavam por toda a terra, gelando corações e despertando o medo mais profundo em cada alma. Ela já havia tirado a vida de pelo menos uma dúzia de pessoas e atacado impiedosamente outras 2 dúzias, deixando um rastro de desespero e agonia. Essa besta, mais um demônio do que uma criatura, executava seu plano sinistro com uma finesse macabra, atacando a própria essência de suas vítimas desavisadas, seus rostos. Com garras afiadas como foices e dentes que rangiam como as mandíbulas do diabo, ela se banqueteava, consumindo parcial ou totalmente suas vítimas e tornando-as irreconhecíveis. Os que sobreviveram ao encontro emergiam como espectros do que foram, com um olho só, sem nariz ou com bochechas rasgadas, marcados para sempre pela assinatura cruel da besta. Esse era o sanguinário urso beiçudo, o infame devorador de homens. Melursus ursinus, ou urso beiçudo, é uma espécie fascinante de urso de porte médio, nativa do subcontinente indiano, encontrada especificamente na Índia, no sul do Nepal e no Sri Lanka, onde essa fera conseguiu se adaptar e prosperar em uma ampla variedade de habitats, incluindo florestas tropicais úmidas e secas, savanas, matagais e campos. Apesar do nome aparentemente dócil, os ursos beiçudos estão longe de serem criaturas mansinhas. Eles ficaram conhecidos como uma das espécies de ursos mais agressivas da região. A evolução foi crucial para moldar seu comportamento e estratégias de sobrevivência. Pesquisas apontam que esses ursos surgiram no Plioceno Médio, quando seus territórios passaram a coincidir com os dos tigres, iniciando uma saga evolutiva intrigante. Imagine a cena: ursos beiçudos astutos, implacáveis e destemidos, mas sem a velocidade relâmpago dos tigres. Presos em um dilema, enfrentavam um predador que não podiam superar em velocidade ou despistar nas árvores. Então, eles elaboraram um plano ousado para manter sua posição e enfrentar uma rivalidade feroz. Assim, um antigo impasse surgiu entre 2 dos competidores mais tenazes da natureza. Com o avanço da batalha, ficou claro que a habilidade do tigre era superior, sendo alguns, especialmente os mutilados, conhecidos como matadores habituais de ursos. Ainda assim, o urso beiçudo se mostrou uma criatura que se recusava a ser facilmente subjugada. Armados com seus grandes dentes caninos, que pareciam quase grandes demais para seus corpos de tamanho médio, e suas garras afiadas em forma de foice, os ursos beiçudos revelaram uma defesa formidável contra ameaças potenciais. No confronto com tigres, os ursos beiçudos, agressivos, avançavam corajosamente contra os poderosos felinos. Curiosamente, tigres jovens ou alimentados frequentemente recuam diante de um urso beiçudo assertivo. As garras do urso podem causar sérios danos. Por isso, a maioria dos tigres desiste da caçada se um urso beiçudo percebe sua presença antes do ataque, evitando o risco. Nesses encontros agressivos, ursos beiçudos se expressam por uma sinfonia de sons e vocalizações, desde uivos ferozes, guinchos agudos e gritos intensos até latidos assertivos e chamados parecidos com trombetas. Eles fazem sua presença ser notada. Veja a força de uma ursa beiçuda protegendo seus filhotes, registrada em vídeo. A briga começou quando uma ursa beiçuda com filhotes se aproximou de um poço onde um tigre bebia. Ao ver a ursa com os filhotes, o jovem tigre avançou rapidamente contra eles. A mãe ursa lutou ferozmente para proteger seus filhotes. Após uma luta determinada, ela conseguiu finalmente afastar o predador com sucesso. No entanto, um tigre totalmente adulto é inteligente e também feroz. Ele engana os ursos preguiça, imitando os chamados do cervo sambar, atraindo-os para um possível perigo. Quando os ursos se aproximam dos cupinzeiros, o tigre astuto os observa e se aproxima silenciosamente por trás.
Com velocidade relâmpago, ele agarra o urso pela nuca e o força ao chão com sua força bruta. Além dos predadores de topo como tigres, os ursos preguiça mantêm forte rivalidade com humanos, por razões óbvias. Com o tempo, humanos invadiram os habitats dos ursos preguiça, reduzindo sua população ao caçá-los para alimentação e usar partes como báculos e garras em produtos. Assim, os territórios dos ursos foram invadidos várias vezes, resultando em ataques de retaliação contra os invasores. A pressão incessante das atividades humanas instilou uma agressividade feroz nos ursos preguiça em relação às pessoas, tratando até mesmo um simples transeunte como uma ameaça em potencial, levando-os a atacar sem provocação. Especialistas sugerem que a agressividade vem do mecanismo de sobrevivência antigo dessa rara espécie de urso. Os números revelam as consequências dessa agressividade. No período de abril de 1998 a dezembro de 2000, houve um total de 137 ataques de ursos, resultando em 11 mortes na divisão florestal do estado, no centro da Índia. A maioria desses ataques foi causada por ursos solitários em hortas, campos e florestas próximas, principalmente na estação das monções. Em um incidente assustador em 2016, uma ursa preguiça causou estragos em um santuário de vida selvagem, tirando a vida de 3 pessoas e ferindo outras 5. As primeiras tentativas de capturar e confinar o animal fracassaram, causando a perda de um membro da equipe. Por fim, uma equipe conjunta de autoridades e policiais precisou tomar medidas drásticas e abater a ursa para garantir a segurança do público. Da mesma forma, em novembro de 2022, um incidente comovente ocorreu em um distrito do sul da Índia, onde 3 homens foram brutalmente atacados por um urso beiçudo. Uma câmera registrou o urso pulando sobre um vendedor de verduras em sua motocicleta e tentando morder seu rosto enquanto ele estava no chão. Apesar dos gritos, o urso atacou 2 homens que tentaram ajudar o vendedor, deixando-os gravemente feridos. E a contagem assustadora continua sem previsão de acabar. Os ursos beiçudos têm uma das aparências mais incomuns entre as espécies de urso. Com sua linhagem se separando das outras espécies de urso há quase 4 milhões de anos, eles embarcaram em uma jornada especial ao longo de gerações sucessivas, passando por uma transformação comportamental inquietante que deu origem às formas assertivas e agressivas que conhecemos hoje. Apesar do comportamento feroz, essas criaturas enigmáticas têm estatura moderada. As fêmeas geralmente pesam entre 55 e 105 quilos, enquanto os machos podem variar de 80 a 145 quilos e medir de 60 a 90 centímetros de altura e de 1,4 a 1,9 metros de comprimento corporal, alcançando um equilíbrio interessante entre força e tamanho. Uma das características mais notáveis do urso beiçudo é seu lábio inferior e palato impressionantemente alongados, capazes de se estender sobre o nariz, o que lhe rendeu o apelido de urso labiado. Serve como ferramenta especializada, permitindo que consumam cupins e formigas com habilidade. Com seu olfato apurado, eles encontram essas iguarias de insetos e, ao chegar ao cupinzeiro, raspam a estrutura com as garras até revelar os tesouros escondidos nos favos das galerias. Suas patas desproporcionalmente grandes entram em ação enquanto eles espalham o solo com fortes sopros. Quando o banquete aparece, eles usam o focinho para sugar os cupins, emitindo um som característico audível a até 180 metros. O olfato do urso beiçudo é impressionante, permitindo detectar larvas enterradas a quase 1 metro de profundidade. Esse olfato excepcional o ajuda a navegar pelo ambiente com incrível eficiência, garantindo um suprimento constante de iguarias deliciosas. Além de insetos, ursos beiçudos também gostam de mel. Ao alimentar os filhotes, as fêmeas regurgitam uma mistura de jaca, maçã de elefante e favo de mel parcialmente digeridos, formando um smoothie para a mãe. A substância pegajosa se solidifica em uma massa amarela escura, parecida com pão, que é dada aos filhotes. Moradores locais na Índia consideram esse pão de urso uma iguaria. Muito raramente, os ursos preguiça não resistem ao seu desejo por doces e acabam desenvolvendo um hábito de comer besteiras,
invadindo latas de lixo perto de hotéis e até mesmo dentro de cidades movimentadas durante todo o ano. Embora possam ocorrer brigas ferozes por comida entre eles, quando se trata de companhia, os adultos às vezes viajam em pares, andando devagar e fazendo barulho, com um movimento de balanço que sempre parece uma sinfonia de terror. Embora esse movimento aparentemente possa fazê-los parecer um pouco desajeitados, na realidade, os ursos preguiça podem correr a velocidades de até 32 km por hora. Isso é mais rápido do que humanos correndo, tenho certeza de que não preciso te dizer, provando que eles têm mais velocidade do que você imaginaria. Esses ursos têm grande habilidade para escalar em qualquer idade, não suficiente para fugir de tigres e leopardos, mas o bastante para superar a maioria dos predadores. Além disso, os ursos preguiça também gostam de se divertir com atividades aquáticas, nadando e mergulhando na água por diversão. Demonstrando sua dominância, eles usam as patas para arranhar árvores e sentem prazer ao se esfregar nelas. No que diz respeito ao romance, os ursos preguiça seguem seu próprio cronograma. Na Índia, a temporada de acasalamento deles ocorre entre os meses de abril, maio e junho. Depois disso, eles aguardam pacientemente dezembro e o início de janeiro para receber a chegada de seus filhotes. Em contraste, a temporada de acasalamento dos ursos preguiça no Sri Lanka ocorre durante todo o ano. As mães grávidas, chamadas de ursas, passam por um período de gestação de 210 dias. Na hora do parto, elas escolhem um local aconchegante como caverna ou abrigo sob rocha. Geralmente, elas têm de 1 a 2 filhotes, raramente 3. Esses pequenos filhotes nascem cegos e indefesos, mas em apenas 4 semanas, eles abrem os olhos para um mundo totalmente novo e crescem muito rápido. Com 1 mês, eles já passeiam curiosos e se tornam independentes entre 2 e 3 anos. Como dito antes, os principais perigos para essas espécies raras de ursos são a caça ilegal e a perda de habitat devido à destruição, fragmentação, sobrepastoreio, mineração, assentamentos humanos, expansão agrícola e estradas. Em algumas regiões da Índia, ursos beiçudos foram capturados e mantidos como animais de estimação para apresentações. Segundo a lista vermelha da IUCN, há cerca de 20 mil ursos beiçudos no mundo. Essa espécie está na lista vermelha da IUCN como vulnerável, com população em declínio.